Bem, meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da verdade, a questão do ceticismo e o negacionismo. O percurso humano pelo planeta, todo ele é fundamentado na busca do conhecimento. A espécie humana é uma das espécies mais frágeis da história. E para sobreviver às questões do tempo, às intempéries, à violência dos animais, ao desconhecido, a espécie humana precisou desenvolver aquilo que ele já tinha como uma centelha, que é a inteligência. Aquela centelha, aquela fagulha que estava ali na mente humana, ela foi sendo desenvolvida a partir da experiência desse ser humano com o mundo, tendo como base o desejo de conhecer e o desejo de transformar aquele desconhecido em algo conhecido, para que ele pudesse sobreviver no mundo que era estranho para ele e em um mundo em que ele era muito frágil. Dominar o fogo, dominar o uso da tecnologia, dominar e compreender a natureza foi talvez o grande segredo, a grande explosão da inteligência humana que o faz ou que o fez se tornar a espécie que ela é hoje. Bem, buscar o conhecimento. Esse é praticamente o fundamento de todo o percurso humano na história. Chega um instante que conhecer apenas não basta, é fundamental a verdade das coisas que eu conheço. Saber como fazer com que essa coisa que eu conheço seja realmente desvendada e colocada para mim em forma de um conceito de realidade plausível, possível, ou seja, a verdade. Bem, sendo assim, a busca pela verdade é praticamente o objetivo primordial da filosofia e do homem. A filosofia, quando inicia o seu percurso na Terra também, lá com os pré-socráticos, eles tinham já como meta a verdade das coisas. Verdade essa que com Sócrates se torna praticamente um desejo profundo. Sócrates desejava profundamente buscar a verdade. E nesse processo talvez ele tenha sido também um cético, porque ele diz assim, olha, vivemos sob a tutela da mentira. Muito daquilo que nos foi ensinado, muito daquilo que nós conhecemos não é a verdade. Nós precisamos descobrir a verdade. E todo o método socrático é baseado nessa dúvida, nesse ceticismo bem programado de Sócrates. Porém, o ceticismo, enquanto teoria filosófica, por que não dizer que nega profundamente a possibilidade de conhecermos a verdade das coisas em sua plenitude, tem como início, tem como origem um pensador muito importante, chamado Pirro. Pirro, ele era um viajante. Ele viaja por todo o Oriente junto ao exército de Alexandre o Grande, o conquistador dos mundos. E nesse contato de Pirro, que era um grego, com a cultura, com o conhecimento oriental, ele percebe que existem muito mais coisas a serem desvendadas. E também passa por esse momento, podemos dizer até traumático, de chegar-se à conclusão de que nada se sabe e que tudo aquilo que até então se sabia não era verdade. Apenas que Pirro, ele toma uma atitude mais radical, talvez influenciado por muitas maneiras de pensar aprendidas no Oriente. Pirro diz o seguinte, é impossível descobrir a verdade de tudo. É impossível. A verdade, a certeza é inalcançável.
A verdade absoluta é impossível de conhecermos. É impossível que nós consigamos entender conceitos evoluídos metafísicos, fenômenos religiosos. Não é para nós esse tipo de coisa. Apenas nos leva a um certo cansaço. Pirro então diz: quer viver bem? Quer ser feliz? Não elabore juízo sobre nada. Não julgue sobre nada. Não busque desvendar nada. Viva em um estado de profunda indiferença em relação às coisas. É claro que essa forma de pensar era uma forma muito conhecida já em alguns lugares do Oriente. O desapego, a indiferença. E Pirro traz isso para o pensamento grego. Pirro percebeu nas suas viagens que muitas verdades que eram tidas como absolutas, em vários lugares eram consideradas como relativas, porque não era verdade aqui, não era verdade ali, era verdade acolá. O ceticismo então se baseia nessa ideia de que não é possível atingir o conhecimento pleno das coisas e nem a verdade absoluta das coisas. É impossível. Sendo impossível como é, então não vamos nos preocupar com ela. Notem que o ceticismo, apesar dessa radicalidade em relação à maneira de ver as coisas, ela ainda considera que o conhecimento é fundamental e que a verdade também é. O cético é um buscador. Por ser um buscador tão profundo, ele deixa de acreditar na possibilidade de que o conhecimento é absoluto e de que a verdade é possível de ser alcançada. Então, é como se nós olhássemos o universo e víssemos que o que nós conhecemos é muito pouco diante da vastidão das coisas que nos cercam. Pirro, então, tem essa certeza, a certeza de que nada é certo, a certeza de que a verdade não é absoluta, a certeza de que a certeza é inalcançável. E para aqueles que gostam de criticar o ceticismo, se você acredita que algo não seja possível, esse algo não possível se torna possível porque você acredita nessa impossibilidade. Logo, o ceticismo também não pode abrir mão de verdades. Um filósofo muito interessante da Idade Moderna, chamado René Descartes, o pai do racionalismo, o pai do método cartesiano, ele dizia que o ser humano deve duvidar de tudo. É o ceticismo universal, a dúvida universal. O homem não deve acreditar em tudo aquilo que até então ele acreditara como verdade. E Descartes diz assim, porém, para fugir do ceticismo, ele diz, nós devemos duvidar de tudo, porém, nós não podemos duvidar de que pensamos. Se eu duvido das coisas, eu duvido porque penso. E se eu penso, eu existo. É o princípio cogito ergo sum, penso, logo existo. O ceticismo então caminha junto com o desejo de verdade. E o ceticismo muitas das vezes demonstra o desejo profundo do conhecimento. Mas talvez uma humildade, vamos colocar assim, ou uma constatação de que conhecer tudo é impossível, o que não significa o abandono do desejo de conhecer. Para Pirro, há apenas uma postura que o ser humano deve ter diante dessa busca da verdade, de que ela não deve levá-lo àquele estado de profunda loucura, aquela tristeza ou aquele abandono da vida. Ele diz, para viver bem, seja indiferente em relação às coisas, não julgue nada, não elabore juízos, porque a coisa é mais profunda do que nós imaginamos. Voltaire, pensador iluminista, também era um cético quanto à verdade das coisas. Ele criticava profundamente essas verdades praticamente vomitadas pelas religiões, pela metafísica. Então ele criticava profundamente isso, que era fundamental que nós não acreditássemos em tudo aquilo que se nos apresenta de maneira tão radicalmente verdadeira. Mas Voltaire era um homem ligado profundamente à busca do conhecimento. É nesse momento interessante da ideia do ceticismo
que nós trazemos à tona a questão do negacionismo. Criticismo e negacionismo são momentos totalmente diferentes, são questões totalmente opostas e, por que não dizer, até conflitantes. O negacionismo é um movimento já também muito antigo, que se mostrou de forma muito clara e muito contundente na Idade Média e no início da Idade Moderna, quando a Igreja Católica, utilizando-se de todo o seu poder, ela possibilita aos seus teólogos negarem profundamente a verdade científica. O negacionismo da Igreja Católica na Idade Média e no início da Idade Moderna era terrível. Usando todo o seu poder, usando de toda a sua força, ela combatia de forma violenta aqueles que negavam as verdades dogmáticas da Igreja e se negavam profundamente a ver aquilo que estava além dessa verdade teológica. Há um momento interessante do julgamento de Galileu Galilei, físico, pensador italiano, onde ele é julgado por questionar o movimento dos corpos celestes, a teoria geocêntrica de Ptolomeu e de Aristóteles, defendendo a teoria heliocêntrica e também outras questões da Igreja. Galileu chama os astrônomos da Igreja para verem a partir do telescópio que ele, Galileu, havia construído, e os padres se negam, dizem heresia. Heresia. O princípio do negacionismo é esse, é a busca da verdade a partir da autoridade. Eu não quero saber. O negacionismo é perigoso. O negacionismo é terrível. Muitos e muitos foram torturados e mortos pela Inquisição por essa atitude negacionista dos padres da Igreja, dos inquisidores da Igreja Católica. Giordano Bruno é um caso muito famoso desse momento terrível do negacionismo da Igreja Católica. Giordano Bruno era espetacularmente inteligente, pertencia à Igreja, e pela sua visão também em relação à existência de outros mundos, ele é torturado e queimado. Michel de Servet, teólogo da Igreja também, é queimado, torturado. Então o negacionismo ele já tem uma história dentro do mundo. E o negacionismo, ele hoje, ele se expandiu muito, se expandiu demais. É muito triste saber que enquanto a ciência avança, o negacionismo persiste. E o negacionismo nada mais é do que contestar e negar profundamente as verdades da ciência sem dar nenhum contraponto. É basear as suas opiniões em teorias da conspiração, como o terraplanismo, contra o negacionismo vacinal e outras teorias que impressionam pela falta de coerência e racionalidade. O negacionismo, ele abre uma guerra contra a ciência, fazendo uma campanha, de certa maneira, muito estratégica, levando o medo e o terror às pessoas. Quando o nosso presidente diz que a vacina poderia ter um efeito colateral terrível, levando as pessoas a se transformarem em um jacaré, isso nada mais é do que uma estratégia negacionista midiática. Levar medo, levar terror, o medo do remédio, o medo da vacina, o medo da ciência, o questionamento das bases científicas, que são bases que buscam a verdade acima de qualquer coisa. O negacionismo não tem peso, mas o negacionismo tem um espetáculo. O negacionismo trabalha tendo o medo como base, tendo o pavor como alicerce, tendo a mentira contada várias e várias vezes até que as pessoas passem a acreditar nela. E questionar a ciência sem base nenhuma é terrível. E para isso, muitas das vezes, eles se utilizam de pseudociências, ciências que não têm nenhum tipo de comprovação.
o terraplanismo, nossa mãe, é coisa de maluco. O fundamental para que nós entendamos o negacionismo é que ele é uma atitude muito mais emocionada do que racional. Ou melhor, ela é uma atitude baseada na emoção e é uma atitude antirracional. Ela não aceita a razão, nem a ciência como base. E as pessoas que se deixam seduzir por essa forma de pensar, negacionistas, elas acabam se achando um grupo seleto, um grupo especial, um grupo importante, mas infelizmente é um grupo que está sendo enganado por aquela velha mentira histórica, por aquela velha mentira de debater sem conteúdo, de questionar sem base alguma, de não ter um contraponto científico e de acreditar na mediocridade. É uma pena. Então note a distância profunda entre o negacionismo e o ceticismo. O ceticismo questiona a verdade absoluta de tudo porque sabe a importância do conhecimento, porque atinge a profundidade maior de entender que por mais que saibamos, não sabemos nada. Sócrates tem um momento espetacular também em que ele diz: só sei de uma coisa, só sei que nada sei, porque ele sabia que apesar de saber tanto, esse tanto que ele sabia não significava nada diante da vastidão e da amplitude do conhecimento e do horizonte infinito que esse conhecimento demanda. Então, olha que diferença profunda. Espero que tenham entendido. Boa sorte, paz e amor, e vamos acreditar na ciência, meus amigos. E vamos acreditar na reflexão filosófica que busca de forma incansável a verdade das coisas. Um grande abraço.